Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo, meus amigos. Depois de muito tempo, o Palmeiras jogou muito, fez uma das melhores atuações na temporada, aplicou uma goleada, um passeio, um amasso histórico contra o São Paulo. E depois de muito tempo, eu vou vir aqui numa análise pós-jogo para finalmente explicar como e por que o Palmeiras jogou muito bem. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, então eu estou radiante, estou muito feliz. Que ótima noite de quarta-feira para todos nós. Então já comece deixando o seu like aí, porque nossa, fazia muito tempo que eu não vinha para um vídeo explicar taticamente como o Palmeiras fez uma grande atuação. Nossa senhora, que beleza. Deixa o like aí e embarque nessa jornada comigo. Pegue a sua pipoca, a sua bebida, porque, nossa senhora, que alegria, meus amigos. Que bela noite de futebol. Eu falei em outros vídeos recentes que o Palmeiras ia precisar encontrar uma maneira de dar a volta por cima, de somar pontos nessa reta final de Campeonato Brasileiro, porque no fim das contas são muitos jogos ainda até o final da competição, né, 10 rodadas aí, e o Palmeiras não ia poder ficar empurrando com a barriga, então ia ter que encontrar uma maneira de se achar, né, digamos assim, de se encontrar. Inacreditavelmente, o Abel conseguiu fazer isso com o Breno Lopes e com 3 zagueiros, que são duas coisas que a torcida mais abominou nesses últimos tempos, né? Formação com 3 zagueiros, que ninguém queria ver se o Palmeiras entrasse com 3 zagueiros de origem. Muita gente aqui nos comentários dos vídeos, inclusive, apesar de eu sempre falar que 3 zagueiros em si não quer dizer um time defensivo ou qualquer coisa do tipo, mas é uma coisa que uma parte grande da torcida do Palmeiras tem uma aversão, e Breno Lopes também, né? Principalmente depois daquele episódio lá com a mancha e tudo mais. Enfim, com esses dois fatores, o Abel conseguiu encontrar esse time. E é hora da gente entender de fato o que o Palmeiras fez dentro de campo, por que isso deu tão certo. Então, eu acho que um primeiro detalhe interessante da gente observar desse Palmeiras recuperado, digamos assim, ou recuperando-se, mas recuperando a confiança principalmente, é um Palmeiras mais objetivo, eu achei. Um Palmeiras um pouco mais vertical, com uma dupla de ataque atacando espaço a todo momento, né, com o Breno e com o Endrick se desmarcando a todo momento, então o Breno atacando as costas da defesa, o Endrick atacando as costas da defesa, mas também recuando para poder ser um meia a mais no time do Palmeiras, então se movimentando bastante. O Veiga muito solto, como um meia atacante também. Os alas ultrapassando a todo momento, o Rios infiltrando, que é uma coisa que é uma especialidade do Richard Rios, né? Infiltrar na área, chegar como mais um homem para finalizar. Então, foi muito através disso que o Abel construiu esse time para hoje. Partindo da saída de bola, um detalhe que eu já acho interessante da gente observar é, no início, uma saída de bola menos simétrica do que o Palmeiras costuma utilizar. Eu quero usar realmente a palavra simétrica, porque a saída de bola por ordem do Palmeiras com o Abel Ferreira geralmente é simétrica, né? A forma com que o Palmeiras ataca. E hoje a gente teve, claro, ali os 3 zagueiros, mas o Luan saindo muito, né? Se movimentando bastante, uma coisa que eu expliquei no último vídeo aqui do canal. Né, eu falei sobre essa movimentação do Luan, então ele partindo como zagueiro central, mas muitas vezes se movimentando para frente, para virar meio que um primeiro volante, com isso liberar o Rios para encostar no Veiga, né? Em relação aos alas, o Piquerez muitas vezes mais baixo do que o Mike, talvez para compensar esse movimento do Luan, para dar mais uma opção de passe por ali, mas também para atrair a marcação do Lucas ali do São Paulo. O Mike já um pouco mais avançado pelo lado direito, já que quem estava marcando ele era o lateral esquerdo do São Paulo ali, o Caio Paulista, se eu não me engano. E também tem relação com a dupla de ataque, porque se você for ver como pelo lado esquerdo você tinha o Breno Lopes, que é um cara mais ponta, o Piquerez podia ficar um pouco mais recuado, porque o Breno Lopes conseguiria ocupar aquele espaço. Pelo lado direito, como o Endrick rende muito mais chegando por dentro, recebendo a bola por dentro, o Mike um pouco mais espetado por ali. Então foi interessante ver esse posicionamento do Palmeiras no momento ofensivo. E aí o Palmeiras explorando bem os contra-ataques quando conseguia recuperar a bola, mas na saída com uma estratégia muito clara
e que funcionou muito de atrair o São Paulo para explorar o espaço nas costas do meio-campo do São Paulo. Então, você tinha muito os zagueiros do Palmeiras tentando encontrar esse passe entre as linhas do São Paulo para quebrar a linha de marcação do São Paulo e a partir do momento que encontrasse um jogador livre nesse espaço, acionar um dos lados do campo, porque você teria um dos alas do Palmeiras ultrapassando, como eu disse anteriormente. Isso foi uma coisa muito clara do Palmeiras no primeiro tempo, principalmente. E isso funcionou muito, né, encontrar esse passe pelo lado do campo, porque o São Paulo ele defendia com uma linha de 4 lá atrás, mas basicamente à frente disso você tinha 3 meio-campistas se desdobrando para marcar ali, o Michel Araújo, se eu não me engano, o Alisson e o Gabriel Neves, porque você tinha o Lucas como um quarto meio-campista, mas que muitas vezes não voltava, o Rames e o David, o Davi, enfim, eram mais atacantes e também não contribuíam muito com esse momento defensivo. Então, a partir do momento que o Palmeiras encontrava um meio-campista ali livre pelo centro, o jogador que ultrapassasse pelo lado ia fatalmente receber sozinho, porque o São Paulo tinha poucos jogadores para balançar de um lado para o outro, para defender toda a largura do campo. Então o Palmeiras fez isso com muita facilidade. E para poder encontrar esse meio-campista livre por dentro, eu achei muito interessante como o Palmeiras se usou dessa movimentação do Luan, porque quando o Luan entra no time, imediatamente o que a gente pensa vai qualificar a saída de bola. Beleza, o Luan é o zagueiro do Palmeiras que tem melhor passe. Ok, isso é verdade. Só que o Luan, apesar de ser o melhor zagueiro construtor, ele não foi o zagueiro que mais construiu do Palmeiras. Porque essa movimentação do Luan de não ficar parado, de às vezes, né, ir um pouco ali à frente como um primeiro volante, essa coisa meio híbrida que eu já expliquei aqui no último vídeo, essa movimentação dele fixava um dos atacantes do São Paulo, né, ou o Rames ou o David, atraía a atenção desse jogador, né. Os outros jogadores do Palmeiras ali, Zé Rafael, Richard Rios e os dois alas principalmente, atraíam esses outros jogadores do São Paulo, né, da frente ali, atacantes barra meio-campistas. Então o Palmeiras fazia uma isca com esses jogadores para atrair o São Paulo e o Murilo e o Gomes tinham mais liberdade para encontrar esse passe direto na frente, direto no Veiga, direto no Breno Lopes, direto no Endrick, direto nesses jogadores. Então eu achei muito importante como o Palmeiras usou desses jogadores que teoricamente construiriam mais, como o Luan, como o Zé Rafael, como o Piquerez, enfim, para atrair o São Paulo, para servir como isca e gerar caminho livre para Gomes e Murilo construírem mais, que seriam os jogadores que menos construiriam, teoricamente falando, pela característica, mas que conseguiram achar muito passe por baixo. O Palmeiras criou 2 chances claras logo no início, exatamente dessa forma. O gol anulado do Richard Rios e o primeiro gol do Breno Lopes, porque você tem essa mesma lógica de Luan e laterais e volantes servindo como isca para Gomes ou Murilo acionarem o trio da frente. No lance do Rios, você tem o Murilo construindo e acionando o Breno, naquela lógica que eu falei de acionar um jogador nas costas dos volantes do São Paulo, e depois de acionar, abre o jogo pro Alan ultrapassando. Nesse lance, abriu o jogo pro Mike, né, ultrapassando, e aí os jogadores infiltram na área pra gerar a possibilidade de finalização. Nesse caso, o Rios finalizou impedido. No gol do Breno Lopes, a mesma coisa, só que do outro lado. O Gomes constrói, encontra o passe no Endrick, já que o Palmeiras conseguiu atrair a marcação do São Paulo, e o Endrick acha o passe no Mike, dessa vez cruzamento, gol do Breno Lopes, dessa vez sem impedimento, mas a mesma lógica de atrair o São Paulo, de encontrar o passe nas costas dos volantes, de acionar o Alan ultrapassando, enfim. E no segundo gol do Breno Lopes, inclusive, a lógica basicamente é a mesma, é que os jogadores são um pouco diferentes ali, mas atrai o São Paulo na saída de bola e encontra as costas do meio campo. Aqui nesse caso, o Mike que recebe essa bola nas costas do meio campo, né, um pouco mais aberto por ali, para depois encontrar o Rios no meio sozinho, é como se tivesse um passe a mais, digamos assim. Mas ali encontra o Rios sozinho e o Rios dá aquela baita assistência pro Breno Lopes atacando as costas da defesa, como eu disse anteriormente também, né, para dar a assistência ali. Enfim, foi realmente uma estratégia que funcionou muito bem e que me surpreendeu ter funcionado tão bem assim. E aí ao longo do jogo, até depois do terceiro gol de pênalti, no segundo tempo também, antes e depois da expulsão, o ritmo do Palmeiras ele vai variando, né? Mas sempre
com o Palmeiras ditando o ritmo da partida, ditando o tom da partida, vamos dizer assim. Então, mesmo quando o Palmeiras diminuiu um pouco o ritmo, o que é normal depois de fazer 3-0, né? Os caras também não conseguem correr daquele jeito o jogo inteiro. Mas mesmo diminuindo o ritmo, era o Palmeiras que ditava o tom. O Palmeiras não ficou desconfortável em nenhum momento da partida, né? Quando estava mais acelerado, quando estava mais pausado, quando pressionava mais a saída do São Paulo, quando não pressionava tanto, né? E variando muito também taticamente no segundo tempo, principalmente depois da expulsão, variando em alguns momentos a saída, em alguns momentos fazendo a saída de 3 de fato, com os 3 zagueiros ali e os 2 volantes. Às vezes abriam Zé Rafael e Richard Rios, com os alas avançando, e aí Veiga e Endrick recebendo a bola nas costas dos volantes, ou os volantes por dentro, principalmente depois que entra o Fabinho junto com o Zé Rafael, e os alas mais abertos, inclusive pela esquerda. Muitas vezes, como o Breno estava por ali, ele era o jogador aberto e o Piquerez virava um meia, né? Jogando por dentro, como ele fazia com o Dudu, por exemplo. Tanto que no quarto gol é cruzamento de ala para ala, do Piquerez pro Marcos Rocha, ambos sozinhos para receber. E no quinto gol também é um passe do Marcos Rocha pro Piquerez que tá por dentro, como um meia. E aí, claro, todo o mérito pro Piquerez na finalização, golaço, um dos mais bonitos do Palmeiras na temporada, tranquilamente. Então, foi um Palmeiras muito seguro, assim, e individualmente muito bem, né? Não preciso nem falar. Endrick muito bem, Breno muito bem, Veiga, Rios, Piquerez, enfim, não vou ficar nomeando um por um aqui, mas no geral o Palmeiras foi muito bem individualmente falando. Perdão. E taticamente, uma estratégia muito inteligente que funcionou muito bem, e por isso eu preciso dizer um negócio aqui que é importante. Ao longo deste ano, eu falei em vários vídeos que, pra mim, essa é a temporada em que o Abel mais errou como treinador do Palmeiras, tá? Falei isso em vários momentos, fiz as minhas críticas, já falei em outros vídeos onde eu acho que o Abel errou, o que ele poderia ter feito de diferente, né, a eliminação pro Boca e tudo mais. Agora, o Abel reencontrar o equilíbrio do time depois de tantas adversidades é muito impressionante. Depois de uma eliminação na Libertadores, depois de 4 derrotas seguidas, assim, eu não acreditava que uma atuação dessas viria ainda em 2023. E você tem, claro, a parte tática envolvida nisso, né, o mérito do Abel de encontrar essa estratégia, mas você tem o mental também. Era um time que estava extremamente abalado e contra o São Paulo a gente viu um Palmeiras mais intenso, mais concentrado. E você conseguir isso, como eu disse, depois de eliminação, 4 derrotas seguidas, perder clássico pro Santos depois de sei lá quantos anos, né, perder em casa pro Atlético, conseguir dar a volta por cima, conseguir reequilibrar o time para um clássico assim, realmente é impressionante. Claro que assim, não tá perfeito, né? Até defensivamente, eu acho que ainda tem coisa pra ajustar em termos de posicionamento, de trocas de marcação. Eu acho que teve momentos em que o São Paulo conseguiu encontrar alguns jogadores livres e o São Paulo não soube aproveitar, né? Foi uma péssima partida do São Paulo. Mas foi um Palmeiras mais ligado defensivamente, pelo menos. E isso já é muito interessante de ver, muito bom. E para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, sabem que eu sempre fui do time, não duvidem dessa comissão técnica, né? Sempre foi o tom do discurso, porque eles nunca deram motivo pra gente duvidar no fim das contas, né? O trabalho sempre foi de um altíssimo nível, digamos assim, e mesmo nos momentos de adversidade eu sempre confiei que eles conseguiriam encontrar a maneira de dar a volta por cima. Só que depois dessa sequência ruim, dessa eliminação, eu não achei que essa volta por cima viria ainda em 2023. Devo dizer, eu não esperava que a gente conseguiria reagrupar tão rápido assim pra esse ano. Então dessa vez eu duvidei e eu estava errado. Preciso falar aqui. Claro que assim, essa atuação que o Palmeiras teve contra o São Paulo, né, um 5-0 e tal, não vai ser essa atuação daqui até o final do Campeonato Brasileiro, né? É claro, o Palmeiras ainda, né, vai rolar uma oscilação. O Palmeiras não vai conseguir jogar assim todo o jogo daqui pra frente. Mas é uma resposta impressionante do grupo do Palmeiras, dos jogadores e da comissão técnica, e isso não tem como não aplaudir na noite de hoje. Certo, meus amigos? E é claro que eu vou fazer uma análise tática desse jogo também, né? Pelo amor de Deus, esse 5-0 merece, então, no sábado não, na sexta-feira, né? Deve sair aqui, vou tomar a quinta-feira pra fazer essa análise, pra sair na sexta pra vocês
com os lances, analisando taticamente os gols ali no detalhe. Então, bicho, inscreva-se no canal porque você com certeza não quer perder este conteúdo, certo, meus amigos? E se você quiser dar uma sugestão também para esse vídeo, comente aqui embaixo. Agora, rapaziada, o Palmeiras enfrenta o Bahia em casa e essa é uma ótima oportunidade porque pro Palmeiras conseguir chegar com moral numa sequência de 3 grandes desafios que vai ter pela frente. O Palmeiras vai pegar Botafogo fora, depois do jogo contra o Bahia, né? Atlético Paranaense em casa e Flamengo fora. Então olha só que oportunidade boa, né? Palmeiras vence o Curitiba, retoma confiança, atuação ótima contra o São Paulo. Agora o Bahia, se consegue mais uma vitória em casa, emenda 3 vitórias seguidas pra ir com confiança e com moral para 3 confrontos bem mais difíceis, mas que enfim, podem ser bons desafios pro Palmeiras, né? E claro que não dá pra pensar em título mais, né? Quer dizer, se você quiser acreditar, fica à vontade. Isso aí eu vou me permitir não me iludir mais, né? Claro. Mas, cara, o Palmeiras pode acabar esse ano com muita dignidade ainda, enfrentando esses grandes adversários, provando que ainda é muito forte. Enfim, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, certo, meus amigos? Falei muito, agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, viu a análise completa, deixa o like, não esquece não, é só um clique, é de graça e ajuda muito o nosso trabalho, certo? E agora eu vou cuidar de fazer essa análise tática pra vocês desse jogo, dessa vitória, porque esse resultado e esse desempenho do Palmeiras merecem um vídeo exclusivo, uma análise tática no detalhe, né? Com as imagens, com o campinho, do jeito que vocês gostam. Fechou, meus amigos? Então é isso, tô esperando a participação de vocês nos comentários. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, tenho certeza que esse foi muito mais fácil de assistir do que os últimos, né? Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.